Bem, dando continuidade, vamos lá. A gente tem aqui os elementos de um poliedro. Todo poliedro, meus amores, eles têm essas características. Por exemplo, todo poliedro ele tem face. Porque lembra do nome? Poliedro, muitas faces. Então é lógico que tem que ter face. E o que é face, professor? São essas paredes aqui, são esses planos, certo? Então aqui no cubo, como nós temos 6 faces, nós temos 6 planos, nós temos 6 quadrados, né, que são como se fossem essas paredes aqui. Ok, além disso, nós temos as linhas, as retas ou os segmentos de retas que formam esse cubo, que a gente chama carinhosamente de aresta. Então aqui está destacado de verde, são as arestas. Se nós fôssemos contar, quantas arestas tem esse cubo? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e as 4 lá de trás. 9, 10, 11, 12. Então esse cubo possui 12 arestas. 6 faces, 12 arestas e agora vamos ver os vértices. Os vértices justamente são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Então são esses encontros que temos aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Beleza? Todos os sólidos geométricos, figuras espaciais, quando eu falo figura espacial, já está subentendido que é uma figura de 3 dimensões, certo? Nossos poliedros são figuras de 3 dimensões e todos eles possuem vértice, aresta e face. Continuando, nós temos aqui os poliedros regulares, certo? O que são poliedros regulares, professor? São aqueles poliedros em que possuem todos os lados iguais. Todas as suas faces são iguais. Então aqui a gente tem os chamados poliedros ou sólidos de Platão, certo? Platão descobriu que existem na natureza esses 5 sólidos geométricos, esses 5 poliedros regulares, e são os únicos que existem na natureza que possuem forma regular. Por isso que ele fez esse estudo e relacionou cada poliedro desse com um elemento que a gente possui. Então tá aqui, o octaedro. Octa vem de 8, né? Isso é octaedro, então tem 8 faces, certo? Ele associou justamente ao elemento do ar. O tetraedro, lembremos que tetra é de 4, né? Então tetra, 4, edro, face. Então 4 faces. Nós temos aqui, o elemento fogo que foi relacionado ao poliedro tetraedro, certo? O de 12 faces, que é o dodecaedro, foi justamente associado ao universo, né? E temos aqui agora o cubo, que também é o hexaedro, chamado de hexaedro, e representa o elemento terra, e o icosaedro, que é aquele que possui 20 faces triangulares, ele foi associado ao elemento água. O interessante aqui, meus amores, é justamente essa relação que ele descobriu. Ele descobriu o seguinte, os poliedros de Platão possuem características próprias e se enquadram nas seguintes condições. Perceba. O número de arestas é igual em todas as faces. Bora ver? Aqui, o fogo, eu tenho essa face bem aqui, ela tem 3 arestas. Se eu pegar essa face aqui, que é a base, eu vou contar as arestas delas, 1, 2, 3. Mesma coisa. Se eu pego essa daqui, 1, 2, 3, também 3 arestas. 1, 2, 3, 3 arestas também. Se eu for aqui, para o hexaedro, e eu for contar as arestas dessa face, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar outra face, por exemplo, essa aqui de cima, e eu for conferir as arestas, também nós teremos, 1, 2, 3, 4. Então, primeira opção, ela é verificada e verdadeira para todos esses poliedros de Platão. Número 2, os ângulos poliédricos, ou seja, os ângulos que estão nos poliedros, eles possuem o mesmo número de arestas. Como assim, professor? Vamos lá. Mesma história, vou pegar aqui o icosaedro. Por exemplo, esse ângulo que temos bem aqui, que ele fala lá que possui o mesmo número de arestas. Então, aqui,
Tá aqui o ângulo, então ele possui uma, duas arestas. Ah, esse outro ângulo bem aqui, tá aqui, ó, uma aresta, duas arestas, forma esse outro ângulo. Bora ver em outra figura, professor, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, bem aqui, ó, possui, ó, uma, duas arestas. Então, vale também a propriedade. Número 3, olha lá, nos sólidos considerados poliedros de Platão, vale a relação de Euler. Essa relação tá ali, pessoal, ela relaciona justamente, olha, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro. Vamos perceber, se você quiser memorizar, professor, eu não vou lembrar dessa fórmula aqui, eu não vou lembrar. Você pode memorizar a seguinte frase, ó: vem fazer amor a dois. Certo? É difícil fazer amor sozinho? Às vezes, né? É bem complicado. Então fica mais fácil da gente memorizar, ó: vem fazer amor a dois, para vocês se ligarem na fórmula, que é o que a gente vai usar agora. Olha só, o prisma a seguir pode ser considerado um poliedro de Platão. Vamos relembrar? O que é poliedro de Platão? Todas as faces são faces que possuem o mesmo número de arestas, certo? Os ângulos têm o mesmo número de vértices e vale a relação. Se valer a relação, tudo certo, vamos ver. Pois se encaixa nas condições descritas anteriormente. Tudo bem. As 6 faces do sólido são quadriláteros, isso é, são formadas por 4 arestas. Os ângulos são triédricos, pois todos são formados por 3 arestas. A relação de Euler pode ser aplicada. Observe. Então vamos lá, olha, gente. Aqui, ó. O sólido possui 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. A pessoa já fez o cálculo aqui tudinho, né? A gente colocando lá na fórmula, ó, vem fazer amor a 2. Lembrando que o vértice é o número 8, ou seja, essa figura paralelepípedo ou prisma de base quadrada, que é a mesma figura que está ali apresentada em verde para vocês, tem 8 vértices. E quantas faces? 6 faces. E arestas? 12. Pronto. Fazendo a nossa conta nessa equação que temos aqui, ó, enfim, 8 mais 6, 14, 12 mais 2, 14. O que significa isso? Que essa relação de Euler é verdadeira para esse nosso poliedro que se encontra bem aqui. E isso é só para comprovar a relação de Euler. A gente vai ver mais para cá para frente outros exemplos, certo? Então aqui eu coloquei de forma mais nítida os sólidos de Platão, né? Temos aqui o tetraedro, ó, 4 faces, octaedro, 8 faces, icosaedro, 20 faces, hexaedro, 6 faces, dodecaedro, 12 faces. E aqui, essa tabela, ela comprova a relação para todos esses poliedros sólidos de Platão. Bem aqui, ó. O tetraedro, que é essa pirâmide de base triangular aqui, ó, tem o quê? 6 arestas, 4 vértices e 4 faces. Vamos comprovar? Vamos. Aresta 6. Então, se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Vértices 1, 2, 3, 4. Confere. E faces, uma da frente, 2 de baixo, 3 da esquerda, 3, 4 da direita. Então, todas se relacionam de forma equivalente. Tudo bem? E um nome aqui, ó, tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro, dodecaedro. Certo? E agora nós vamos praticar, meus amigos. Vamos praticar que